Sua vida é como um rádio perdido em interferências, buscando a voz clara de Deus em meio ao barulho do mundo. Já sentiu ele falando, mas o caos abafou? Pare por um instante. O que sua alma anseia ouvir? Hoje, você descobrirá o poder do discernimento para encontrar a voz de Deus, trazendo clareza, paz e direção. Vamos mergulhar na palavra, com fé, para ouvir o sussurro divino que silencia todo o barulho. O primeiro passo para ouvir a voz de Deus é aquietar a mente, silenciando o ruído que nos cerca. Vivemos numa era de distrações, notificações piscando, preocupações gritando, vozes do mundo competindo por nossa atenção. Como ouvir Deus quando a ansiedade é um rádio ligado no último volume? Em 1 Reis 19:12, quando Elias buscava Deus, ele não estava no terremoto, nem no fogo, mas numa voz suave e tranquila. Deus fala no silêncio, mas precisamos aprender a ouvir. Já sentiu sua mente tão cheia que a voz de Deus parecia distante, como um eco perdido? Pense num jovem em Recife, um designer gráfico soterrado por prazos e redes sociais. Ele corria de um projeto a outro, mas sentia um vazio que não explicava. O barulho do mundo, likes, mensagens, expectativas, abafava tudo. Um dia, exausto, ele decidiu reservar 10 minutos diários para o silêncio. Desligou o celular, fechou os olhos e respirou fundo, pedindo a Deus clareza. No silêncio, sentiu uma paz nova, como um rio calmo cortando a confusão. Ele começou a ouvir Deus, não em palavras altas, mas em impressões suaves que guiavam suas decisões. Hoje, ele diz: aquietar minha mente me trouxe de volta a Deus. Sinta por um momento. O que está abafando a voz de Deus em você? Billy Graham, em suas cruzadas que tocaram milhões, dizia que o silêncio é o solo onde a voz de Deus floresce. Ele pregava que, para ouvir Deus, precisamos parar e escutar com o coração. Em Salmos 46:10, Deus ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar a mente não é apenas desligar distrações externas, é calar as vozes internas, o medo de falhar, a dúvida sobre o futuro. Quando você silencia, cria espaço para Deus falar. Já experimentou essa paz que vem quando você para e confia? Aquietar a mente é um ato de fé. Em Mateus 6,6, Jesus ensina: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. Esse quarto é seu coração, um lugar onde você se encontra com Deus sem interferências. Tente isso hoje. Reserve 5 minutos num lugar calmo. Desligue o celular, respire fundo e diga: Senhor, fala comigo. Escreva o que vier ao coração, uma ideia, uma paz, uma direção. Em Isaías 30:15, Deus promete: em vos converterdes em repouso, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Silenciar o barulho é o primeiro passo para ouvir Deus. Pense numa mãe em Belém, no Pará, equilibrando trabalho e filhos, com a mente cheia de preocupações. Ela sentia Deus distante, como se suas orações batessem no teto. Uma amiga sugeriu um hábito simples: começar o dia com silêncio, lendo o Salmo 62:1, a minha alma descansa somente em Deus. Ela passou a acordar cedo, antes do caos, para meditar nessa verdade. Aos poucos, sentiu Deus guiando suas escolhas, desde resolver conflitos familiares até encontrar paz no trabalho. Ela diz: o silêncio me ensinou a ouvir Deus. Já parou para ouvir o que Deus quer te dizer hoje? Aquietar a mente é como limpar uma janela embaçada. De repente, você vê claramente. Em Abacuque 2:3, Deus diz que a visão virá no tempo certo, mas você precisa esperar com fé. Esse silêncio não é vazio, é um espaço sagrado onde Deus sussurra. Charles Spurgeon dizia que a alma quieta é o melhor receptor da voz divina. Quando você silencia o barulho do mundo, da ansiedade, das dúvidas, você abre o coração para o discernimento. Tente agora. Respire fundo e peça a Deus para falar. O que Ele está sussurrando? Esse silêncio é o alicerce para ouvir a voz de Deus com clareza. O silêncio, como aprendemos, abre o coração para ouvir Deus. Mas como reconhecer sua voz em meio às tantas que ecoam ao nosso redor? Imagine sua alma como um navegante em um mar turbulento, buscando a luz de um farol para encontrar o caminho. A palavra de Deus é esse farol, e a oração é a bússola que aponta para ele. Para ouvir a voz divina, precisamos mergulhar nas Escrituras e orar com fé, deixando o barulho do mundo se dissolver na verdade de Deus. Já sentiu a necessidade de uma direção clara, como se sua vida pedisse um mapa que só Deus pode dar? A primeira chave para o discernimento é buscar a palavra de Deus. Em Salmo 119, versículo 105, está escrito: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A Bíblia não é apenas um livro, é a voz viva de Deus, falando diretamente ao seu coração.
Quando você a lê, não está apenas folheando páginas, está ouvindo o Criador do universo guiar seus passos. Mas o barulho do mundo, opiniões, redes sociais, dúvidas, pode ofuscar essa luz. Como ouvir Deus quando tantas vozes competem? A resposta está em mergulhar nas Escrituras com intenção, buscando não apenas palavras, mas a vontade de Deus. Já abriu a Bíblia e sentiu uma verdade tocar sua alma como um raio de luz? Pense num servidor público em Brasília, sobrecarregado por decisões difíceis no trabalho. Ele enfrentava pressões éticas, com colegas sugerindo atalhos que o incomodavam. O barulho das opiniões o confundia, mas ele decidiu buscar respostas na Bíblia. Lendo João 16:13, quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele sentiu uma clareza nova. Começou a ler um capítulo por dia, anotando versículos que pareciam falar diretamente com ele. Aos poucos, discerniu o caminho certo, recusando atalhos e ganhando respeito por sua integridade. Ele diz: a Bíblia me mostrou o que Deus queria. Sinta por um momento. O que a palavra de Deus poderia iluminar em você agora? Charles Spurgeon, o pregador que marcou o século XIX, chamava a Bíblia de a carta de amor de Deus. Ele dizia que cada versículo é um sussurro divino, guiando-nos para longe do mal. Para buscar a palavra, comece com um plano simples. Leia um salmo ou um capítulo do Evangelho diariamente. Escolha um versículo, como Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração, e medite nele. Escreva-o no caderno e pergunte: Deus, o que queres me dizer? Em 2 Timóteo 3,16, Paulo afirma: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. A palavra é sua luz, expulsando o barulho que confunde seu discernimento. Já sentiu essa luz guiando suas escolhas? Mas a palavra sozinha não basta. Ela precisa ser acompanhada pela oração, a segunda chave para ouvir Deus. Em Tiago 1,5, está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Orar com fé é como abrir uma porta para o coração de Deus, convidando sua voz a entrar. O barulho do mundo, preocupações, pressões, dúvidas, pode fazer suas orações parecerem monólogos, mas Deus sempre responde, às vezes com uma paz, às vezes com uma direção clara. Já sentiu um vazio ao orar, como se Deus estivesse silencioso? A resposta está na fé persistente. Imagine uma irmã dona de casa, lutando para tomar uma decisão sobre mudar de cidade por uma oportunidade de trabalho do marido. O barulho das opiniões familiares a deixava confusa. Ela começou a orar com fé, pedindo sabedoria, inspirada por Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos, mas em tudo, pela oração, fazei conhecidos os vossos pedidos a Deus. Toda noite, ela orava e lia um salmo. Uma semana depois, sentiu uma paz profunda ao decidir ficar, confiando que Deus abriria outras portas. Meses depois, uma oportunidade melhor surgiu na mesma cidade. Ela diz: orar me deu a certeza de que Deus estava falando. Pare por um segundo. O que você precisa perguntar a Deus hoje? John Wesley, que transformou vidas com sua fé no século XVIII, dizia que a oração é o fôlego da alma. Sem ela, perdemos a conexão com Deus. Para orar com fé, reserve um momento diário, 5 minutos de manhã ou à noite. Fale com Deus como um amigo, mas com reverência. Peça: Senhor, dá-me discernimento para ouvir tua voz. Escreva suas orações num diário, anotando as respostas que vierem, uma ideia, uma paz, uma mudança. Em Mateus 7,7, Jesus promete: pedi e dar-se-vos-á. A oração é sua ponte para a voz de Deus, silenciando o barulho do mundo. Já experimentou essa paz que vem ao orar com fé? Buscar a palavra e orar com fé são como asas que elevam sua alma acima do caos. A Bíblia ilumina o caminho. A oração alinha seu coração com Deus. Em Hebreus 4:12, está escrito: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Juntas, essas práticas cortam as mentiras do mundo, revelando a verdade divina. Spurgeon dizia que a Bíblia e a oração são o mapa e a bússola do cristão. Quando você as usa, o barulho, ansiedade, confusão, medo, perde força, e a voz de Deus fica clara. Feche os olhos por um instante. O que Deus está sussurrando ao seu coração agora? Essa clareza é o caminho para a coragem de agir na vontade dele. A palavra ilumina e a oração alinha seu coração com Deus, mas ouvir a voz divina exige mais. É preciso coragem para agir e sabedoria para discernir o chamado certo. Imagine sua vida como um viajante em uma encruzilhada, com muitos caminhos à frente, mas apenas um iluminado por Deus. O barulho do mundo, medo, dúvida, pressões, pode te paralisar, mas a voz de Deus te chama a avançar com ousadia e clareza.
Como dar o próximo passo quando o caminho parece incerto? Hoje, você aprenderá a agir com coragem e discernir o chamado de Deus, silenciando o ruído que tenta te desviar. Já sentiu Deus te chamando, mas hesitou por medo? A primeira chave é agir com coragem, confiando que a voz de Deus guia seus passos. Em Josué 1:9, Deus ordena: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, pois o Senhor teu Deus é contigo. Josué enfrentava uma tarefa impossível: liderar Israel após Moisés, com inimigos e desafios à frente. O barulho do medo poderia tê-lo parado, mas ele agiu, confiando na promessa divina. O mundo grita que você não é capaz, que os riscos são grandes, mas a voz de Deus sussurra: avance. Coragem não é ausência de medo, é obedecer apesar dele. Já sentiu um chamado que exigia mais fé do que você achava ter? Pense numa empreendedora em São Paulo, que sonhava abrir um negócio, mas o barulho das dúvidas: e se falhar? E se não der certo? A segurava. Ela orava, lia a Bíblia, mas hesitava em agir. Um dia, meditando em Isaías 41:10, não temas, porque estou contigo, sentiu uma certeza profunda. Decidiu dar o passo, mesmo com medo, abrindo uma pequena loja. O negócio enfrentou desafios, mas cresceu, e ela diz: agir com fé me mostrou que Deus estava no controle. Sinta por um momento o que Deus está te chamando a fazer, mesmo que pareça arriscado. Charles Spurgeon dizia que a fé sem ação é como uma lâmpada sem luz. Deus fala, mas espera que você ande. Para agir com coragem, comece pequeno. Identifique uma decisão onde sente Deus falando, talvez um passo no trabalho, na família ou na fé. Ore, como em Salmos 25:4, faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor, e dê o primeiro passo. Escreva o versículo de Josué 1:9 num cartão e carregue-o. Quando o medo vier, toque-o e lembre-se, Deus está contigo. Em Hebreus 11:6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Agir com coragem é transformar a voz de Deus em realidade. Já deu um passo que mudou sua vida por confiar? Mas como saber se o chamado é de Deus ou apenas uma ilusão do mundo? Isso nos leva à segunda chave: discernir o chamado. Em João 10:27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As ovelhas de Jesus reconhecem sua voz porque passam tempo com ele. O barulho do mundo, ambições, opiniões, pressões, pode imitar Deus, mas o verdadeiro chamado traz paz e alinha-se com a palavra. Discernir é como afinar um instrumento. Você ajusta seu coração até ouvir a nota certa. Já sentiu uma decisão que parecia certa, mas trouxe inquietação? Imagine um estudante em Manaus, dividido entre duas carreiras, uma promissora, mas movida por status, outra menos lucrativa, mas alinhada com seu desejo de ajudar pessoas. O barulho das expectativas familiares o pressionava, mas ele buscou discernimento. Lendo Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus. Ele orou por clareza. Sentiu paz ao escolher a segunda carreira, trabalhando com comunidades ribeirinhas. Hoje, ele diz: ouvir Deus me deu propósito. Pare por um segundo. Que decisão você precisa discernir com a voz de Deus? Billy Graham, pregando para multidões, dizia que o chamado de Deus sempre aponta para sua glória e nosso bem. Para discernir, teste o chamado contra a palavra. Ele contradiz a Bíblia? Traz paz, como Filipenses 4:7 promete. Confirme com oração e conselhos sábios, como em Provérbios 15:22, onde não há conselho, os planos fracassam. Anote o chamado que sente e pergunte: Senhor, é tua voz? Um diário pode ajudar. Escreva o que sente, compare com as Escrituras, e observe a paz que vem. Em 1 João 4:1, somos exortados a provar os espíritos. Discernir é filtrar o barulho para ouvir a verdade divina. Já sentiu essa paz confirmando um caminho? Agir com coragem e discernir o chamado são como asas que te levam ao propósito de Deus. A coragem te impulsiona. O discernimento garante o rumo certo. Em Salmos 32:8, Deus promete: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Spurgeon dizia que a voz de Deus é clara para quem a busca com humildade. Quando você age com fé e discerne com sabedoria, o barulho do mundo, medo, dúvida, confusão, se cala, e a voz de Deus ressoa. Tente agora. Respire fundo e pergunte a Deus qual é o próximo passo. O que Ele está te chamando a ser? Essa clareza é a ponte para uma vida guiada por Deus. A coragem de agir e a sabedoria de discernir o chamado de Deus, como vimos, são a ponte para uma vida guiada por sua voz. Mas como fazer isso florescer todos os dias, quando o barulho do mundo, medo, dúvida, confusão, insiste em voltar?
Imagine sua vida como um rio que corre para Deus, com o silêncio, a palavra, a oração e a ação como correntes que te levam ao seu coração. Esses passos formam o poder do discernimento, uma armadura espiritual que silencia o ruído e faz a voz de Deus ressoar com clareza. O Salmo 32:8 promete: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Esses 4 passos, aquietar a mente, buscar a palavra, orar com fé, agir com coragem, são um mapa para ouvir Deus e viver seu propósito. Já sentiu essa paz que vem quando você alinha sua vida com a voz dele? Pense num músico em Salvador, que vivia preso ao barulho da fama e das pressões sociais. Ele corria atrás de aplausos, mas sentia um vazio que o mundo não explicava. O barulho, expectativas, críticas, ambições, abafava sua alma. Uma noite, numa igreja à beira-mar, ele ouviu João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Decidiu mudar, reservou momentos de silêncio, leu a Bíblia diariamente, orou com fé e agiu, usando sua música para inspirar esperança. Ele trocou shows por encontros comunitários, cantando hinos que tocavam corações. Hoje, ele diz: ouvir Deus me deu um propósito eterno. Sinta por um momento como a voz de Deus poderia transformar seu caminho. Charles Spurgeon, o pregador do século XIX, chamava a voz de Deus de a melodia da alma. Ele dizia que o discernimento é um presente que cresce com a prática. Quanto mais você busca Deus, mais clara sua voz se torna. Em Filipenses 4:7, Paulo promete: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações. Essa paz é o fruto do discernimento. Quando você silencia o celular, a ansiedade, as vozes externas, e mergulha na palavra, Deus fala. Quando você ora com fé, Ele responde. Quando você age com coragem, Ele guia. E quando você discerne seu chamado, o barulho do mundo, medo, dúvida, confusão, perde o poder. Já experimentou essa clareza que vem de ouvir Deus? Agora, pense numa professora no Rio de Janeiro, que enfrentava o peso de decisões familiares. O barulho das opiniões alheias a confundia, e ela temia errar. Inspirada por Salmos 25:4, faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ela começou a praticar o discernimento. De manhã, silenciava a mente com 5 minutos de quietude. Durante o dia, lia um capítulo do Evangelho de João. À noite, orava, pedindo sabedoria. Quando precisou decidir sobre um conflito familiar, sentiu uma paz profunda ao escolher perdoar. Essa escolha restaurou laços e trouxe alegria. Ela diz: ouvir Deus me deu coragem para viver sua vontade. Pare por um segundo. O que Deus está te chamando a mudar hoje? Viver com discernimento é fazer desses passos um hábito diário. Comece o dia silenciando a mente. 5 minutos sem celular, apenas você e Deus. Leia um salmo, como o Salmo 119, versículo 105, tua palavra é lâmpada para meus pés. Ore com fé, como em Tiago 1:5, pedindo sabedoria. E haja com coragem, confiando em Josué 1:9, ser forte e corajoso. Escreva esses versículos num caderno ou num cartão e carregue-os. Quando o barulho do mundo, ansiedade, pressões, dúvidas, tentar te dominar, toque essas palavras e lembre-se, Deus está falando. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus. O discernimento é essa transformação, alinhando sua vida com o propósito divino. John Wesley, que despertou nações com sua fé, dizia que a vida cristã é uma jornada de ouvir e obedecer. Cada vez que você silencia, lê, ora e age, está dizendo ao mundo: a voz de Deus é mais alta. Billy Graham, em suas cruzadas, chamava a Bíblia de a bússola da alma, guiando-nos através do caos. Esses passos não eliminam o barulho, mas te elevam acima dele, como um pássaro voando sobre a tempestade. Em Salmos 23:3, Deus promete: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O discernimento é essa vereda, um caminho de paz, clareza e vitória. Tente isso hoje. Reserve um momento para praticar esses passos. Silencie a mente, abra sua Bíblia, ore com fé, e dê um passo corajoso. Anote o que Deus falar, uma paz, uma ideia, uma direção. Em Isaías 30:21, está escrito: teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: esse é o caminho, andai nele. Essa é a promessa do discernimento. Deus está sempre falando, e você pode ouvi-lo. Feche os olhos agora. O que Ele está sussurrando ao seu coração? Ore comigo. Senhor, aquieta meu coração, ilumina-me com tua palavra, guia-me com tua voz. Dá-me sabedoria para discernir e coragem para agir. Que eu viva a tua vontade, silenciando o barulho do mundo, em nome de Jesus. Receba essa bênção.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz. Amém.